A Santa Palavra de Deus está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos do 17 ao 27. Marcos 10, do 17 ao 27. Amém? Que o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces o mandamento: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falsos testemunho, não prejudicarás ninguém, honrará teu pai e tua mãe. E ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isto, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isto e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isto é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavras da salvação. Podem assentar, meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho nos convida a meditar em uma coisa muito importante nesta noite. Como nós estamos comemorando o Dia das Crianças, uma coisa muito importante para alcançar as bênçãos do céu: ser sincero como as crianças são sinceras. Por quê? A criança, ela não abraça quem ela não quer, ela não vai no colo de quem ela não quer. Então a criança, ela é sincera, ela não é enganosa, ela não sabe usar de engano para assim agradar as pessoas, muitas vezes como o adulto faz, dá um sorriso amarelo, dá um abracinho, mas a criança não. Se ela gosta, ela gosta. Se ela não gosta, ninguém faz ela gostar. Então o Senhor nos convida a sermos como as crianças. Para compreender o Evangelho desta noite, nós temos que nos tornar uma criança. Do que a criança precisa para sobreviver? De amor. De muito amor. Por quê? Porque ela não nasce andando, correndo. Ela nasce um ser indefeso. Um ser pequeno. Que muitos aqui dizem: Ai, como era bom quando meu filho era de colo. Tem muitos que falam: Ai, como era bom quando era pequenininho. Mas vão crescendo, vão se amadurecendo. Mas se amadurecer debaixo da palavra, se torna pessoas diferentes neste mundo. Estar debaixo da unção de Deus faz que o seu filho se torne pessoas abençoadas nesta terra. Pessoas que não vão entrar em caminho errado porque conhecem a verdade.
conhece aquilo que edifica e aquilo que lhe destrói. Então, meus amados, o Evangelho diz que um homem veio correndo até o Senhor e se prostrou diante dele e perguntou: o que eu tenho que fazer para ser salvo? É o que muitos se perguntam. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Amar, honrar, observar os mandamentos de Deus. O que acontece muito hoje em dia é que os filhos estão perdendo um pouco o respeito com os pais. Estão respondendo, falam, a mãe fala alho, ele fala bugalho, e assim está indo. E a Bíblia diz: honrará seu pai e a sua mãe, e tudo quanto você fizer será multiplicado. Tudo aquilo que você executar terá êxito. Eu posso louvar a Deus que minha mãe está aqui hoje. E quando minha mãe olhava, era um olhar só. Que depois de correr e ficar em cima da água umas 5, 6 horas até ela esquecer. Porque o mais quieto lá em casa fui eu. Acho que o menos apanhou lá em casa fui eu hoje. É o menos. Imagine o outro. Estou brincando. Quem mais apanhou lá em casa fui eu. Mas eu aprendi bastante, graças a Deus, com isso. Fui edificado com isso. Mas o Senhor, bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Olha o que Jesus disse: bom é Deus. Deus é bom. Aí que está a excelência do Evangelho. Deus é bom. Por quê? Jesus estava aqui fazendo a vontade de Deus. Não era a vontade dele. Eu te pergunto agora, ajude a evangelizar nesta noite. Você tem feito a sua vontade? Pergunte para o seu irmão. Você tem feito a sua vontade? É o que está faltando para você ter um pouco mais de alegria e de felicidade. É fazer as suas vontades. Você está fazendo muita vontade de outras pessoas, esquecendo da sua, de buscar a sua alegria, de buscar a sua paz, de buscar a sua felicidade. E se você não fizer isso, você nunca vai enxergar a bondade em Deus, porque sempre vai faltar algo na sua vida. Sempre alguma coisa vai estar faltando a você. E sempre que faltar, você vai questionar quem? Oh Deus, por que isso acontece comigo? Por que eu não consigo isso? Por que eu não consigo aquilo? Porque você não está buscando para você. Você busca para os outros e esquece de você. Então nós temos que buscar a bênção para cada um de nós. Buscar as nossas conquistas, as nossas vitórias. E não pensa que é fácil, meus amados. Não pensa que vai ser fácil essa caminhada. A minha esposa está aí, a minha irmã que dormiu comigo lá no chão da igreja em Itapeva. Os camundonguinhos caíram em cima de nós, mas nós não desistimos não. As baratas vinham correndo, mas Deus tinha um propósito em nossa vida. Deus tinha um propósito. Mas muitas pessoas desistem no primeiro obstáculo. Muitas pessoas desistem na primeira prova. O que está faltando então a você? Pergunte para o seu irmão, o que está faltando a você então? Diga assim, está faltando um pouco mais de paciência a você. E diga, não é pouco não, hein? É bastante. A paciência traz a experiência. Como você quer ser experiente se você não tem paciência para conquistar? Tudo tem o seu tempo. Não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Pedro diz que um dia pode ser 1000 anos, como 1000 anos pode ser um dia, Deus. E você fica desesperado, você fica desorientado, você não sabe o que fazer. Então você tem que buscar a quem? A Deus, a Jesus, o nome